Vamos dar início à aula do Clube da UTI com o tema higiene de mãos e precaução em saúde. Eu sou a Fernanda Alves, enfermeira clínica da Cardioped Brasil, e essa apresentação tem como parte o programa da formação continuada e permanente da equipe de enfermagem da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Higiene de mãos e precaução em saúde tem como objetivo capacitar a equipe de saúde para realizar corretamente a higiene de mãos, identificar e aplicar diferentes tipos de precauções e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as IRAs. A importância da higiene das mãos. A higiene das mãos é a medida mais eficaz para prevenir infecções. Quais são os impactos que isso causa na assistência? Reduz a transmissão de micro-organismos, protege o paciente e o profissional, diminui custos hospitalares. Então, a importância, né, da higiene de mãos acarreta em tudo isso. Então, às vezes, um paciente que ele tem teria uma curta permanência, se a gente não fizer a realização da higiene de mãos correta, a gente pode prolongar essa estadia do paciente na UTI, e isso também gera custo para o hospital. Então, é muito importante a gente ter a realização da higiene de mão corretamente. Os principais agentes transmitidos são as bactérias multiresistentes, exemplo, KPC, vírus respiratórios, né, que a gente está tendo bastante influenza, Covid, e fungos. Os 5 momentos da higiene de mãos, que é muito importante, né, para toda a equipe, quanto a equipe multidisciplinar, quanto também para os pais, né, os visitantes que vêm dentro da UTI. Então, o primeiro momento, antes de contato com o paciente. Segundo momento, antes da realização de procedimento. Terceiro momento, após exposição a fluidos corporais. O quarto momento, após o contato com o paciente. E o quinto momento, que é após o contato com áreas próximas ao paciente. E a gente sempre fala, vou tocar no paciente, vou fazer a higiene de mãos, acabei de trocar uma fralda, é muito importante não ir lá e só passar o álcool, quando é fralda, fluidos, essas coisas. É lavar mesmo as mãos, fazer a higiene de lavagem de mãos, porque isso diminui, porque às vezes você está lá trocando uma fralda, aí o paciente deu uma agitada, você está lá, mexeu na fralda, vai lá e mexe no dispositivo do paciente e isso acaba acarretando infecções para o paciente. Então, mexeu com fluidos, sempre lavagem de mãos, tá? É muito importante. 5 momentos da higiene de mãos para profissionais da saúde. Momento 1. Antes do contato com o paciente. Momento 2. Antes da realização de procedimentos. Momento 3. Após a exposição a fluidos corporais, como por exemplo urina, ou após aspiração traqueal. Momento 4. Após o contato com o paciente. Momento 5. Após o contato com o ambiente próximo ao paciente, como grade dos leitos e monitor de sinais vitais. Higienize as mãos e previna infecções hospitalares. Então, é muito importante, né, seguir essas etapas, tá? E muita atenção. A gente sempre fala sobre a higiene das unhas também, né? A gente que trabalha na assistência, então é importante que as unhas estejam sempre limpas, né? Cortadas, que não estejam longas. As unhas em gel, né? Que agora está na modinha, mas infelizmente para a gente que é da assistência na saúde, é muito importante que a gente não use. Por quê? Essa unha, ela tem um tempo de manutenção e ela começa a crescer. E aonde cresce, aonde pode acumular, né, sujidade, e por debaixo também. Então, a gente sempre orienta a não ter unha em gel na unidade. E isso a gente também pode explicar para os familiares também, porque é muito importante, porque querendo ou não, eles estão em contato com o paciente o tempo todo, às vezes até mais do que a gente. Então, orientar essas coisas sobre os adornos, que a gente sempre fala, né, que não tem que utilizar, como a ANR,
A gente sabe que outras especialidades acabam usando, mas a gente também não tem que deixar de orientar essas outras especialidades. Entrou na UTI, a gente vai orientar, ó, é proibido o uso, né? E aí vai da consciência de cada um, mas a gente da enfermagem, a gente costuma muito falar sobre isso. Às vezes a gente até fala para os próprios pais, né, que não pode, e aí às vezes ele fala, mas fulano, ciclano usa. Mas a gente vai falar, a regra é essa, e falar para eles a importância que é no impacto, no cuidado do filho deles que estão aqui, né? Para eles poderem entender que isso, né, é prejudicial para a própria criança. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas sobre isso, tá? E aí tem sempre qual a melhor escolha. Vou usar o álcool gel ou água e sabão? Então, sempre saber qual é o momento que eu devo escolher uma dessas higienes das mãos. Tipo de higiene de mãos. Água e sabão, indicado quando? Mãos visivelmente sujas, né? Porque às vezes você está lá passando, fez o plantão umas 2 horas, só está passando o álcool em gel, álcool em gel. Chega uma hora que a própria mão, ela sente que não dá mais para ser o álcool em gel, tá incomodando, você está vendo que está ficando já meio até fica sujo, né? Porque dependendo do álcool gel, ele é meio colante, assim, então é hora de lavar. Após o uso do banheiro, toda vez vou no banheiro, é lavagem de mãos, tá? Contato com bactéria orgânica e ao iniciar o turno do trabalho. Então, sempre quando a gente entra na unidade, a gente já higieniza as mãos com a lavagem. Paciente com diarreia e clostridium, então a gente sempre vai lavar as mãos. Estou com um paciente, ele está tendo diarreia, terminei, saí do leito, eu vou lá lavar as minhas mãos. E o tempo de 40 a 60 segundos. Higienização das mãos com água e sabão. Para higienizar as mãos usando água e sabão, primeiro abra a torneira e molhe as 2 mãos, evitando encostar na pia. Depois, aplique na palma de uma das mãos a quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Siga a quantidade de sabão recomendada pelo fabricante. Após isso, ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Depois, esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Depois, esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa, segurando os dedos com movimentos de vai e vem. Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a mão oposta e vice-versa, segurando os dedos. Esfregue o polegar direito com o auxílio da mão esquerda e vice-versa, com movimentos circulares. Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha e vice-versa, fazendo movimentos circulares. Após isso, esfregue o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita e vice-versa, também com movimentos circulares. Depois de realizar esses movimentos, enxague as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evite o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Por fim, seque as mãos com papel toalha descartável. Iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos até os cotovelos. A higiene das mãos com a água e sabão deve durar de 40 a 60 segundos. E o tipo de higiene de mão com álcool gel ou espuma quando é indicado na maioria das situações assistenciais. Então, o tempo é de 20 a 30 segundos, que também deve ser feito corretamente. Às vezes não é só eu pegar o álcool gel lá, dou só uma pingadinha e pronto. Não, tem que fazer também esse tempo e corretamente para poder ser eficaz.
Higiene das mãos com álcool em gel ou em espuma. Para higienizar as mãos com álcool em gel, aplique na palma da mão uma quantidade de produto suficiente para cobrir todas as superfícies das mãos. Friccione as palmas das mãos entre si e, em seguida, friccione a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Friccione as palmas das mãos entre si com os dedos entrelaçados. Depois, friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa, segurando os dedos. Friccione o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda. Faça o mesmo com o polegar esquerdo. Utilize movimentos circulares. Friccione as pontas dos dedos e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita e vice-versa. Também use movimentos circulares. Após isso, friccione os punhos com movimentos circulares. A higienização deve durar no mínimo 30 segundos. Não utilize papel toalha. E agora a gente também vai falar sobre as precauções do que a gente tem na unidade. Tem a precaução padrão, que é para todos os tipos de pacientes, né? Que é a higiene de mãos, a prevenção de acidentes com artigos cortantes e material biológico, e também a gente sempre enfatiza a importância de o Descarpax não estar superlotado, atingir a marcação que ele já coloca lá para a gente, para não acontecer o risco da gente ter um acidente de trabalho. Então, isso é bem importante, a gente sempre tentar olhar para isso. A seleção e uso de adequados dos EPIs, né? Então, a gente tem disponível na unidade, então, quando para ser utilizado, a gente tem que utilizar, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, às vezes na hora de uma intubação, a gente, não usa o óculos, essas coisas, então é muito importante a utilização dos EPIs. Higiene respiratória e tosse, com etiqueta, para a gente, não, na hora que for tossir, não, aquele costume que às vezes que a gente está em casa, né, ou a mão, então evitar isso. Higiene do ambiente, então a gente sempre falar também, tem a equipe da limpeza, tô vendo que tá sujo alguma coisa, na hora que for desprezar o lixo, né, a gente tentar jogar o lixo dentro do lixo, não deixar a unidade, né, suja, cheia de coisas, está sempre olhando isso, porque isso não é só uma parte da gente da enfermagem, é qualquer profissional que está dentro da unidade pode fazer esse papel de falar, ó, tá sujo, vamos comunicar ao pessoal da limpeza, tá? Cuidado com materiais, equipamentos, roupas e utensílios alimentares. Então, a gente precisa fazer a higienização dos equipamentos que a gente tem, a gente sempre fala, o paciente foi de alta, vamos higienizar, vamos colocar a etiqueta para identificar que aquele material foi limpo, né, e pode estar para poder ser usado no próximo paciente. A precaução de contato, que a gente às vezes usa na unidade, a indicação são para bactérias multiresistentes, KPC, diarreias infecciosas, clostridios, e as medidas, que a gente sempre explica também, porque às vezes eu estou de precaução, estou lá com o capote, mas eu não estou usando a luva, estou no computador, estou fazendo alguma outra coisa sem a luva, então não é funcionante, essa não é a orientação que a gente tem, então sempre usar luva, mais o avental ao entrar no quarto, a higiene de mãos rigorosa, e às vezes algumas pessoas confundem, né? Às vezes vai fazer a higiene de mão da luva, tacar a luva e passar álcool na luva. Isso não existe, tá? A gente tem que tirar a luva e se for fazer alguma higiene com álcool, na mão mesmo. E equipamentos explosivos ou desinfecção após o uso. Então, eu estou com um paciente que é precaução e o outro não é, eu não vou sair desse paciente que é precaução, vou lá aferir a temperatura do paciente com o termômetro sem fazer a higienização. Eu tenho que estar sempre fazendo isso, tá? Então, é muito importante. A gente sempre tem disponível para todos os leitos, mas normalmente o material de bolso, caneta, tesoura, isso é, né, individual, e a gente não consegue ter os dois pacientes. Mas a preferência é sempre fazer a higienização antes de dividir entre leitos. Então, a precaução de contato, a higiene de mãos, o avental, a luva e quarto privativo, dependendo do caso. Então, as indicações são
para colonização, infecção por micro-organismo multiresistente. Quarto, privativo ou corte. Paramentação, usar luvas e avental em todo contato com o paciente, dispositivos e o contato com toda a superfície próxima ao leite. Transporte, né? Normalmente, quando a gente vai para algum exame fora da unidade, a gente vai paramentado com o capote, com luva. Então, isso é muito importante e a gente precisa sinalizar o local que a gente vai do setor de exame, que é uma precaução, que eles precisam saber sobre isso. Então, os visitantes acompanhantes também precisamos orientar sobre a higiene de mãos, tá? Antes e após o contato com o paciente. E eles não precisam, na nossa unidade, a gente não tem o costume deles usarem a paramentação. Vai ter alguns outros, né, outras instituições que acontece isso, mas na nossa instituição isso não é obrigatório. Os equipamentos que eu falei exclusivos, né? Se tiver do paciente, termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio. Precaução de contato e as considerações. Então, a gente sempre está na assistência, a gente sempre fala para o pessoal que está à beira do leito, otimizar os materiais para esses pacientes que estão em precaução. Por quê? Eu deixo o excesso, se esse paciente vem a óbito ou tem alta, depois eu não posso devolver isso para a farmácia. Eu tenho que jogar tudo fora. E isso é um custo para o hospital. E às vezes dá dó você jogar um monte de coisa. Então a gente sempre orienta. A hora que chegou a fita de medicação, tem necessidade daquela medicação? Você vai utilizar? Já tem na gaveta ou não? Para não deixar no leito, deixa fora, né? Normalmente a gente fala para deixar na bancada e após a gente faz a devolução, porque aí não teve contato com o leito do paciente. Não compartilhar esses materiais desse paciente que é a precaução com os outros pacientes que não é. Por quê? Nisso a gente evita, né, a transmissão de qualquer micro-organismo. E é muito importante, a gente precisa muito cobrar sobre isso. Porque às vezes você vai lá, pega, não, é só uma coisinha. Não, essa só uma coisinha pode destruir a vida do paciente. Então, a gente precisa ter essa consciência. O material de bolso que eu já falei sobre higienizar e o descarte de odontolias. Então, esse paciente também foi de alta. Todo o material que está no leito, ele tem que ser jogado fora, as odontolias também, tá? Aí aqui é como sempre a Fabi nos orienta e fala sobre para a gente criar aquela linha imaginária, né, do paciente ali, que todo o leito dele, tudo é contaminado, porque às vezes a gente acha que é só o paciente que está lá no leito, né, na cama ou no berço, você pensa, só ali, não, é onde está o monitor, é onde tem a bancada de medicação, é a poltrona da família, é como um todo. Então, esse ambiente está todo contaminado, então eu preciso ter todas as precauções possíveis para que isso não aconteça de eu transmitir os micro-organismos. Precaução por gotículas. A transmissão são partículas maiores que 5 não ficam suspensas por muito tempo. E exemplos, influenza, meningite, coqueluche, e as medidas que a gente usa a máscara cirúrgica, distância no mínimo de 1 metro e paciente preferencialmente em quarto privativo. A gente tem os nossos isolamentos, né? Então, normalmente a gente costuma colocar no isolamento. Aí as precauções para gotículas, a higiene de mãos, máscara cirúrgica também se for durante o transporte e o quarto privativo. E toda vez que tiver o paciente em precaução, tem que estar com essas plaquinhas, né, cada um identificando o que é na beira do leito. E a indicação a suspeita ou confirmação de doença transmitida por gotículas, a difteria, coqueluche, meningite e vírus da influenza. Quarto privativo, usar as máscaras. No transporte também tem que estar com a máscara cirúrgica e notificar o setor que vai recebê-lo. Aqui fala mais de usar, não fala sobre o capote, mas a gente aqui costuma sempre associar os dois juntos, tá? Os visitantes e acompanhantes, então, higiene de mão e após o contato, utilizar a máscara cirúrgica. Precaução por aerossóis, transmissão de partículas menor que 5 micro ficam suspensas no ar. Exemplos, a tuberculose, sarampo, varicela. As medidas que a gente usa são a máscara N95
e isso é individual, tá? Então, cada um tem que ter a sua máscara. O quarto com pressão negativa, a gente tem os isolamentos disponíveis na unidade e a porta sempre fechada, porque não adianta eu estar dentro do isolamento e manter a porta aberta, então tem que estar sempre fechada. Aí aqui a plaquinha de precaução para aerossóis, higiene das mãos, a máscara N95, máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte e o quarto privativo, né? Então as indicações que eu já tinha falado abaixo. E sempre também a limpeza do quarto é muito importante. Esse paciente foi de alta, né, ou foi a óbito, tem que ser muito bem limpo. Então, avisar a equipe da limpeza, né, que era um paciente que estava, né, em precaução por aerosóis e que ela precisa fazer toda a terminal, né, bem feita para que isso não possa acarretar, prejudicar o próximo paciente que vai utilizar esse quarto. Aí aqui são o manejo de casos da síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda na sazonalidade, né? Então, as precauções que são utilizadas aqui também. E precauções para pacientes neutropênicos, né? Que é uma proteção. O objetivo é sempre proteger o paciente imunossuprimido, né? A indicação são neutropenia menor ou igual a 50, 500 células por milímetro ao cubo. Quimioterapia, normalmente os nossos pacientes aqui são os transplantados, então nós utilizamos para eles também. E as medidas são higiene das mãos rigorosa, uso de máscara por visitantes profissionais e alguns protocolos, e evitar flores, alimentos crus, controle de visitas e o ambiente sempre limpo. A plaquinha também dos pacientes neutropênicos, né? Sempre a higiene de mãos, vocês veem que ela está em todas as etapas, né? Nunca deixa de existir. A máscara cirúrgica, máscara N95, se o paciente durante o transporte, e o quarto privativo. E os erros mais comuns que a gente costuma ter é não higienizar as mãos entre pacientes. Às vezes você está com dois leitos e aí às vezes está um pouco sobrecarregado, aí você fala, não vai dar tempo, eu não vou higienizar a minha mão. E isso é ruim, porque eu estou prejudicando o paciente. O uso incorreto de luvas, né? Que isso não substitui a higiene de mãos. Às vezes a gente coloca a luva e acha que aquilo ali está protegendo sempre. Então, a higiene de mão sempre vai ser a melhor escolha. Não respeitar o tipo de precaução, que é o que eu já falei, que às vezes está com precaução de contato e acha que a importância da luva também para estar mexendo no paciente ou qualquer material dele não seja importante. Então, é muito, muito importante. Às vezes acontece na hora da gente trocar uma fixação de tubo, né? Ali tudo bem, porque às vezes você não vai conseguir porque vai colar. Mas após, já vou, faço a minha higiene, tá? Com álcool. E nesses casos, assim, do contrário, tem que estar sempre usando. Na hora que eu estou no computador fazendo a minha anotação, na hora que eu estou preparando a medicação, eu tenho que estar com a luva. E o uso inadequado de máscara. Às vezes a gente está com a máscara, mas a gente coloca aqui para baixo, né? É um costume, acho que da maioria. Então, também não é eficaz, tem que usar corretamente, tá? Nós temos os nossos indicadores de qualidade, né? Que é a taxa de adesão e higiene das mãos, a porcentagem, a taxa de íris e as auditorias de precauções. Então, a meta recomendada é sempre maior que 80% de adesão. Tem o nosso checklist também semanal, que são os bandas de prevenção das IRAs, que é realizado uma vez na semana pelos enfermeiros clínicos da unidade e é alternado entre manhã, tarde e noite, que aí são 30% dos pacientes que são feitos a auditoria. E os dados são analisados pela CCIH e por câmeras também. Aí tem um dos exemplos que a gente costuma utilizar e também tem a parte do sistema, que a gente também acaba fazendo online. As estratégias para aumentar a adesão, né? Então, são os treinamentos. Então, a Fabi está sempre dando treinamento, a Letícia também, da CCH, está sempre relembrando a gente sobre as precauções e a higiene de mão. Auditoria com feedback, então, às vezes, a gente vai chamar o colaborador, falar para ele da importância, por que que aconteceu, às vezes ele não está fazendo da forma correta. Então, a gente tem essa parte de dar esse feedback,
Disponibilização de álcool em gel, então a gente sempre tem na unidade, quando acontece de não ter, a gente precisa ser sinalizado, que às vezes vocês estão no leito, está em falta. Então tem que chegar na gente e falar, mas a gente sempre tem disponível. E as campanhas educativas. As considerações finais, né? A segurança do paciente depende diretamente de higiene de mãos adequada, o uso correto das precauções, a consciência e responsabilidade da equipe. E eu vou falar também, porque às vezes tem lugares, né? A gente sabe que muitas pessoas vão assistir essa aula. Então, tem países que não têm a mesma disponibilidade de produtos que nós temos, né? Tem lugares que não têm o álcool gel, mas aí não deixa de existir a lavagem de mãos, né? Então, a lavagem de mãos precisa ser feita. A gente entende que a gente tem toda uma estrutura, mas tem países que não têm, e até mesmo aqui no Brasil, dependendo do estado, tem essa carência. Mas não é porque não tem o álcool gel que eu vou deixar de lavar minhas mãos, tá? Então a gente precisa sempre ponderar e ver o que que a gente tem disponível, mas não deixar de fazer por falta disso. E deixei essa imagem com essa frase, né, falando sobre a importância, né? As suas mãos têm o poder de curar, acolher e também proteger. Cuidar é missão, acolher é meu propósito e proteger é o meu compromisso. E as referências.